A Procuradoria-Geral da República, em petição assinada pela subprocuradora Lindora Araújo, pediu a anulação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que censurou o vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas e ex-candidato à vice-presidência da República, Marco Cintra. O pedido foi feito através de um agravo regimental, em que a subprocuradora pede a anulação da decisão judicial com reconhecimento da nulidade absoluta da decisão e reconhecimento de que todos os elementos de prova obtidos em decorrência da decisão são nulos. A anulação da medida cautelar inventada pelo ministro. E, caso a decisão não seja anulada, que o caso seja enviado à primeira instância, já que Cintra, assim como a imensa maioria dos investigados nos inquéritos de Moraes, não tem foro privilegiado. Na petição, a subprocuradora Lindora Araújo aponta que o ministro Alexandre de Moraes, sem ser provocado por nenhuma entidade e muito menos pelo Ministério Público, decidiu bloquear o perfil de Cintra no Twitter e impor multa. A petição aponta que a decisão do ministro viola o sistema acusatório e lembra: cabe ao Ministério Público participar efetivamente das diligências que acarretem restrições de direitos, bem como realizar o controle externo da atividade policial, cujo exercício efetivo depende do acompanhamento dos atos investigatórios executados pela Polícia Judiciária e, mais ainda, promover a defesa da ordem jurídica no controle interno dos atos investigativos, mormente de natureza gravosa a direitos e garantias individuais. Portanto, todos os atores envolvidos na elucidação dos fatos delitivos, objetos do inquérito 4781 e das investigações derivadas, entre as quais a presente, devem estrita obediência ao devido processo legal e ao cumprimento dos respectivos papéis atribuídos pelas leis da República, sendo vedado aos ministros do Supremo Tribunal Federal deflagrar medidas persecutórias de ofício nesses procedimentos investigatórios sem a prévia iniciativa ou manifestação do Ministério Público Federal, sob pena de ofensa ao sistema acusatório. A petição explica que, ao decidir sem provocação de ofício, o ministro violou o sistema acusatório e violou também outros princípios constitucionais, como os princípios da imparcialidade, da inércia e da isonomia. A petição aponta que a decisão do ministro Alexandre de Moraes violou também dispositivo do Código de Processo Penal, que determina que medidas cautelares só podem ser emitidas por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. A peça explica: a concessão de medida cautelar ex officio pelo magistrado infringe a toda evidência a norma contida expressamente no artigo 282, parágrafo 2º, da Lei Processual Penal, que consagra o sistema acusatório, o postulado da divisão funcional do poder, a cláusula de reserva de jurisdição e o princípio da complementariedade das instituições estatais. Lindora Araújo explica ainda que não existem os pressupostos legais que autorizariam a concessão de uma medida cautelar de ofício. A subprocuradora aponta que, além de não haver pedido, nem manifestação do Ministério Público, sequer a publicação de Marco Cintra foi juntada aos autos, assim como não há explicitação de qual seria a base legal para a medida cautelar. A subprocuradora explica: esse quadro acabou por ensejar inconstitucionalidades e ilegalidades, dando aso a nulidades e acarretando indevida restrição de direitos fundamentais. As violações a direitos e ao sistema acusatório são marcas características dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.
Embora a violação ao sistema acusatório tenha sido apontada desde o início do inquérito do fim do mundo pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito, o Ministério Público passou a aceitar a continuidade do inquérito, limitando-se a tomar ciência das decisões proferidas pelo ministro, via de regra sem se insurgir contra as arbitrariedades cometidas contra cidadãos que sequer possuem foro privilegiado. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos em cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Ouça trechos da petição. Cabe ao Ministério Público participar efetivamente das diligências que acarretem restrições de direitos, bem como realizar o controle externo da atividade policial, cujo exercício efetivo depende do acompanhamento dos atos investigatórios executados pela Polícia Judiciária e, mais ainda, promover a defesa da ordem jurídica no controle interno dos atos investigativos, mormente de natureza gravosa a direitos e garantias individuais. Portanto, todos os atores envolvidos na elucidação dos fatos delitivos, objetos do inquérito 4781 e das investigações derivadas, entre as quais a presente, devem estrita obediência ao devido processo legal e ao cumprimento dos respectivos papéis atribuídos pelas leis da República, sendo vedado aos ministros do Supremo Tribunal Federal deflagrar medidas persecutórias de ofício nesses procedimentos investigatórios sem a prévia iniciativa ou manifestação do Ministério Público Federal, sob pena de ofensa ao sistema acusatório. Ocorre que, no caso vertente data vênia, a decretação de ofício de medidas cautelares atípicas de 1. Proibição de publicação, promoção, replicação e compartilhamento de mensagem supostamente fraudulenta e 2. Bloqueio de perfil ou canal em rede social sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial,
violou o sistema acusatório e os princípios correlatos, como da imparcialidade, da inércia e da isonomia, assegurados pela ordem constitucional, assim como a previsão legal expressa do artigo 282, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, in verbis. Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a 1. Necessidade para aplicação da lei penal para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Parágrafo 2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. A concessão de medida cautelar ex ofício pelo magistrado infringe a toda evidência a norma contida expressamente no artigo 282, parágrafo 2º da Lei Processual Penal, que consagra o sistema acusatório, o postulado da divisão funcional do poder, a cláusula de reserva de jurisdição e o princípio da complementariedade das instituições estatais. Nesse sentido, o seguinte entendimento doutrinário de Túlio Fávaro Begato. Como ressaltado a Lures, a garantia corporificada em cada cláusula de reserva de jurisdição decorre da divisão funcional do poder, contrapondo-se à concentração de poderes em um mesmo órgão estatal. Nesse contexto, a garantia da cláusula de reserva de jurisdição fundamenta-se no fato de que a decisão judicial a ser prolatada provenha de um terceiro desinteressado, ou seja, de órgão alheio à investigação e à acusação. Afinal, tal garantia seria esvaziada caso fosse permitido ao órgão jurisdicional conduzir, supervisionar ou controlar a investigação criminal, concedendo ex ofício medidas cautelares. Nessa hipótese, o órgão jurisdicional, além de sua função típica, exerceria o papel de acusação, eis que técnica e ontologicamente a medida cautelar destina-se a resguardar o resultado útil e eficaz do processo principal. Assim, o órgão jurisdicional atuaria anomalamente, suprimindo o necessário requerimento, que representa a convicção pela necessidade da medida do órgão constitucionalmente legitimado para tanto, além de direcionar indevidamente a investigação policial. Notadamente, a adoção de medidas cautelares ex ofício, que decorre da confusão ou sobreposição de papéis dos sujeitos processuais, é avessa à estrutura acusatória. Assim, a concessão ex ofício de medidas cautelares e a determinação de diligências investigativas pelo juízo, a fortiori antes do conhecimento da ação penal, mostra-se inconstitucional e atentatória a direitos e garantias individuais. Nesse contexto, a supressão do papel da acusação ocasiona a impossibilidade do controle recíproco decorrente do princípio da complementaridade. O sistema acusatório tem como pedras angulares a separação rígida entre as figuras do acusador e do julgador e a existência de uma relação processual triangular, na qual a igualdade entre as partes, sobrepondo-se a ambas um juiz, de maneira equidistante e imparcial. A autocontenção judicial e a reserva institucional constituem pilares da legitimidade do Poder Judiciário no Estado democrático de direito. Em se tratando de processo penal, o titular do direito tutelável é
privativamente o Ministério Público, a quem a Constituição Federal conferiu a titularidade da ação penal pública. Somente ao parquê cabe deduzir em juízo as pretensões cautelares, sejam elas probatórias, pessoais ou reais, donde se pode concluir que a medida cautelar objeto da decisão agravada é inconstitucional, porquanto decretada de ofício, sem prévia oitiva e postulação do Ministério Público Federal, portanto, sem pedido da parte legitimada a fazê-lo. A partir do mero conhecimento da publicação realizada nas redes sociais, o eminente ministro relator decretou de ofício, em face de Marco Sintra, medida cautelar restritiva de direitos fundamentais, sem prévio conhecimento e requerimento do Ministério Público Federal ou mesmo representação da Polícia Federal. O procedimento formal de investigação encontra-se em estágio embrionário em relação ao sujeito da medida cautelar restritiva da liberdade de expressão nas redes sociais, cujos elementos de informação se limitam, em tese, à publicação em rede social, que sequer foi juntada aos autos, como já sustentado anteriormente. O caminho esperado era a averiguação, por meio de diligências prévias e iniciais, da veracidade, da autenticidade das informações e o exame da adequação típica à luz do ordenamento jurídico. A averiguação preliminar é essencial tanto para proteger direitos fundamentais do cidadão, que passa a ocupar a posição de investigado, com todas as consequências danosas a ela inerentes, como para assegurar a efetividade da investigação criminal, ao robustecer o acervo informativo e, a depender dos resultados alcançados, viabilizar o uso de medidas cautelares submetidas à cláusula de reserva de jurisdição, que sejam adequadas, necessárias e proporcionais à coleta de elementos probatórios de materialidade e autoria delitivas. O procedimento investigativo é composto por uma série de atos concatenados e perpassa por diversas etapas no seu regular desenvolvimento, devendo respeitar sempre o devido processo legal e os direitos fundamentais. Por consequência, não se afigura admissível que medidas cautelares restritivas de direito sejam decretadas já no primeiro ato de instrução da investigação em relação a potencial envolvido nos fatos delitivos em apuração, quando, em verdade, deveria ser reservada uma fase mais desenvolvida da apuração, após a coleta de dados suficientes de materialidade e autoria delitiva. No presente caso, além de não contar com pedido ministerial e representação idônea da Polícia Judiciária, não foram averiguadas preliminar e cautelarmente a veracidade e a autenticidade das informações que indicariam a suposta prática delitiva. Sequer foram colhidas possíveis evidências digitais, assegurada a cadeia de custódia da prova, antes do decreto inibitório e da drástica medida de bloqueio de perfil mantido em rede social, em violação de direitos e garantias individuais e comprometimento da licitude das provas. Digno de realce que não foram juntados aos autos os subsídios informativos que embasam a decisão recorrida, de maneira a permitir o exercício do direito de recorrer a partir da devida compreensão das causas e das razões de decidir. Como já enfatizado, tudo ocorreu sem o prévio conhecimento e pronunciamento do Ministério Público, que é o destinatário exclusivo de todos os elementos de prova e a quem cabe formar a sua convicção sobre a existência ou não dos crimes. Esse quadro acabou por ensejar inconstitucionalidades e ilegalidades, dando aso a nulidades e acarretando indevida restrição de direitos fundamentais. Ademais, o regime geral de medidas cautelares demanda a observância do fumus commissi delicti, ou seja, de um juízo suficiente de probabilidade e profundidade, em sede de cognição sumária, acerca da prática de delito pelo investigado.
Trata-se de um juízo do provável e não de um juízo do possível, já que deve prevalecer a verossimilhança e não a incerteza. O possível abrange até aquilo que rarissimamente acontece, enquanto o juízo do provável é aneutral, havendo mais elementos em uma direção do que em outra. De igual modo, não se pode perder de vista que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, consagra o princípio da presunção de inocência, o qual deve ser ponderado e considerado na análise dos elementos probatórios que integram uma investigação e na fundamentação das decisões judiciais, ainda mais quando se está diante de decretação de medidas restritivas de direitos fundamentais. Portanto, em caso, dada a inidoneidade do meio de prova, caracterizado tão somente por extração de imagens de canais, perfis, contas do investigado, sem qualquer diligência prévia para apurar sua autenticidade e integridade, é inviável e desproporcional a decretação de medidas cautelares de ofício.